Olá, queridos amigos, que o Pai Maior nessa noite nos conceda a oportunidade de aqui estar para novamente fazer algumas reflexões junto a todos que acompanham esse canal abençoado desta casa Chico Xavier. Que a tua luz, Senhor, nos envolva, nos ampare, nos dê condições de entendermos essa doutrina. Que o nosso direcionamento de pensamento seja para o bem e que tenhamos sempre a tua luz junto de nós para o discernimento necessário de todas as escolhas que fizermos em nossa caminhada terrena. Dessa forma, agradecidos pelo Pai Maior, vamos começar então a fazer umas colocações sobre a doutrina espírita. Eu sou Sandra Garcês, já participei da casa e agora à distância também. É com muita alegria que mais uma vez venho falar de coisas que estão acontecendo nesse momento no nosso planeta. Da tão falada regeneração. E no outro dia, após muitos estudos que a gente faz, a gente se depara falando, pensando que a regeneração é algo fora. A gente diz que está passando de um plano de provas e expiações para um plano de regeneração. E essa regeneração vai acontecer em algum momento. Então o mundo está andando e daqui a pouco virou, transformou. E aí eu fico me perguntando, como assim o mundo vai se transformar? Quem habita o mundo somos nós. Eu, Sandra, você, todos nós que ganhamos a oportunidade de estar aqui reencarnados. E aí, se eu não me melhorar, como é que eu vou ver a regeneração nesse planeta? Então eu me punha a pensar e faz parte de mim, de você, de todos nós. E aí eu tenho que olhar para mim, para dentro de mim, para ver o que está acontecendo se eu sou um participante dessa regeneração. E aí me lembro de imediato do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 25, aonde diz: ajuda-te que o céu te ajudará. Porque quem pode me ajudar? Como é que funciona isso? Pedi e se vos dará, buscai e acharei, batei à porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede recebe, quem procura acha e se abrirá aquele que bater a porta. Que porta é essa? Então, são situações que a gente tem que se perguntar. Como é que funciona isso? E aí eu fico pensando, se eu vou pedir a Deus que me melhore. Quando a gente aprende que eu tenho que pedir a Deus uma situação para que eu tenha que passar para aprender aquilo, ou seja, me dê paciência para determinada coisa. Então Deus vai me dar uma situação que eu tenha que desenvolver a minha paciência para aprender isso. E aí eu fiz algumas anotações, coloquei aqui ao redor, para que a gente possa abordar, né? Para entrar no caminho correto, para percorrer essa busca, para entender, eu preciso me conhecer. Eu preciso reconhecer que eu sou aquele que produz, eu sou aquele que ganhei a oportunidade, mas que eu vim aqui para lapidar as minhas más imperfeições, né? E aí, o que eu tenho que fazer? Às vezes nós somos culpados e a gente se depara dizendo assim, não deu certo alguma coisa
porque o fulano fez isso. Ah, mas eu fiz tanto por aquele, fiz tanto por esse, aquele, e não deu certo. Eu jogo a culpa no outro quando eu poderia. O outro me tirou do sério. O outro me fez mexer no meu interior. Se ele fez, se ele apontou, é porque ainda eu não estou preparado. Eu ainda tenho que burilar os meus sentimentos. E eu achei bem bacana, numa das palestras que eu fui ouvir para também me apoiar em trazer, dizia assim, ó, a gente ora é escravo e ora é senhor, de nós mesmos. Eu sou escravo de mim, né? Quando são aqueles que me dominam, né? Aqueles que eu acho assim, ó, eu vou, eu faço, a culpa é dele. Eu fiz o erro, mas a culpa é dele, né? E eu sou senhor disso quando aquele que me coloca como responsável pelo que aconteceu. Eu sou senhor quando eu assumo a responsabilidade daquilo. Então eu vivo sempre numa inconstância e a gente sabe disso. No nosso interior a gente sabe. E quando eu compreendo isso, eu começo o meu amadurecimento e quantas vezes eu tenho que começar a olhar para dentro de mim para eu sentir o reflexo daquilo que está ao meu redor. Eu sou aquilo, eu expresso aquilo que eu tenho no meu interior. Eu sou luz. A gente aprende que a gente é luz. A gente sabe que tem que cuidar do corpo e cuidar da mente. E como é que eu estou cuidando? E muitas vezes nós criamos assim, ó, práticas externas e eu não olho para o meu interior. Eu quero estar bonita, eu quero estar arrumada, eu quero estar maquiada, eu quero morar numa casa bonita, mas o meu interior, ele está sujo, ele está mal resolvido. Então eu tenho que fazer uma imersão em mim mesmo para resolver no meu interior o que está acontecendo comigo. Nós sabemos que Cristo, ele veio depois de mandar tantos anteriormente a ele para falar que a chave da evolução é a minha melhor, é o meu burilamento. E aí ele vem novamente, né, falar que bem-aventurado são os pobres de espírito. E a gente não compreende o que é ser pobre de espírito. Pobre de espírito são aqueles espíritos que têm acesso ao reino de Deus. Por ser pobre de espírito, quando você, né, ou eu, me reconheço sobre o espírito. E é quando diz a si mesmo, eu estou errado, eu não deveria ter feito, eu fiz bem, ou eu fiz mal, eu fiz besteira. Esse é o pobre de espírito. Eu não deveria ter feito isso ou aquilo. Eu preciso pedir desculpas. E quando eu começo a perceber isso, eu começo a mudar. Eu começo a ter a minha responsabilidade, eu começo a ser senhor de mim mesmo. E aí, isso me faz compreender, me faz melhorar e me faz avançar para o meu progresso, para a minha vivência melhor. No Evangelho de Mateus, lá no item 13, diz assim, ó, são muitas parábolas, da vez que o Cristo veio e foi a primeira em que ele se pôs no monte para falar do reino dos céus.
é semelhante, né? Ele veio falar, o reino dos céus é semelhante a. Ele vem nos falar, fazendo um chamado para que a gente olhe para o nosso interior, que faça esse movimento dentro de nós. O reino dos céus é semelhante à paciência, ao amor, à perseverança. E é tudo aquilo que tem aqui dentro e que muitas vezes a gente não sabe achar. Nós temos que lembrar que nós somos aqueles que temos que adorar o Cristo através das suas atitudes e dos seus ensinamentos que ele veio fazer. E a gente se foca na pessoa, na personagem Jesus. E aí a gente fala e fala e fala sobre ele, mas a gente não compreende a mensagem que ele veio trazer sobre o amor, sobre o perdão, sobre tantas coisas boas que nós deveríamos vivenciar. Então, essa mensagem, essa elucidação, esse comentário que eu venho fazer, que a gente busque fazer uma imersão, né? O que eu consigo fazer em mim mesmo? Como é que se faz isso? Para que nós possamos transformar o nosso interior, transformar nossas imperfeições nos momentos de hoje, eu preciso me conhecer. Então eu preciso olhar para dentro de mim, porque a luta que eu tenho comigo mesmo, através dos meus defeitos, que ainda são muito grandes, é grande. Então eu tenho que procurar corrigir meus defeitos, transformando-os em virtudes. Eu fiz algumas anotações aqui de algumas lições que seriam fáceis, aparentemente, da gente fazer. E diz assim, ó, fugir do papel de vítima. Quantas vezes nós nos colocamos no papel de vítima, não assumindo responsabilidades as quais nós gostaríamos que fosse diferente. Ai, não deu certo porque o outro. Qual é a minha responsabilidade, a minha parte da responsabilidade disso? Todas as coisas vão passar, tudo passa. Momentos bons e momentos ruins também passam. Então vamos aproveitar a vivê-los para tirar deles o que nós podemos aprender com isso. Só o que é real é o que existe dentro da nossa mente. Então, eu tenho na minha mente, eu sou energia. Então, se eu acredito que vai dar certo, aquilo vai dar certo. Agora, se eu botar o negativismo, não vai dar certo, não vai dar certo, com certeza aquilo não vai dar certo. Então, nós acreditamos que o real é aquilo que temos na mente. Então, vamos colocar coisas boas na mente. Enquanto eu não disciplinar o meu pensamento, eu não consigo mudar. Olha que interessante. Disciplina, disciplina e disciplina, dizia ainda Chico. Não era isso que Manuel dizia para ele. Disciplina, disciplina e disciplina. Vamos ver o que a gente precisa mudar. Eu preciso, né, corrigir, mudar, fazer trocas. E não é botar fora, né? Porque às vezes a gente diz, vou botar fora isso porque não serve mais. Não, eu tenho que transformar aquilo que não é bom em coisas boas, porque se eu botar fora, quem é que vai pegar aquilo ruim? Eu não gostaria de pegar nada do outro. Ninguém evolui sem esforço. O quanto é que eu estou me esforçando para a minha mudança? Realmente eu quero mudar? Eu me empenho em mudar? A batalha, essa guerra já está ganha, pois todos nós temos um encontro marcado com a felicidade. E nós sabemos que nós temos a caminhada é rumo à felicidade. E a felicidade é feita de momentos, mas ela é feita de coisas boas, ela é feita de mudanças. E o objetivo de todos nós
é a felicidade. Agora, quando ela vai chegar? Quando eu me propor a fazer uma mudança em mim, onde eu posso aceitar o outro como ele é, onde eu posso doar sem pedir nada em troca, onde eu posso fazer essas mudanças que eu possa me melhorar, reconhecendo os sentimentos que eu estou melhorando. Porque o mais importante não é aquilo que a gente mostra para o outro. Ah, a Sandra mudou, ah, a Marinês mudou, a outra mudou. Não é o que o outro fala, é aquilo que eu penso de mim. Será que a busca do eu profundo, lá do autoconhecimento, ela não começaria num mergulho dentro de nós mesmos, analisando tudo aquilo que a gente tem feito? Então, o processo de transformação externo, esse mundo de regeneração, ele só vai realmente se regenerar se eu me regenerar, se você se regenerar, se cada um de nós se regenerar. Porque o tempo vai passando, a gente vai desencarnando, vão chegando outros seres e, quiçá, vem outros seres de outros lugares mais evoluídos do que nós, que irão fazer a substituição nesse planeta, nesse planeta, né? Que nós possamos e busquemos fazer uma imersão e que eu consiga fazer essa mudança de imediato. Lá, no século XIX, quando Kardec nos trouxe, tínhamos Leon Denis e tínhamos Kardec para nos trazer, né? Ele vem a identificar a verdade e ele disse assim, ó, ele identifica que se é verdade que as almas dos homens maus estão assim, maus, então ser mal não é bom. Aí questiona, o que você fez para estar desse jeito? E nós temos isso, né? Qual é o mal que toca em nós? Como é que eu consigo identificar quando eu sou mal ou quando o outro é mal? E é bom ser mal? Então, tem várias, eu fui pegando assim, eu estou pincelando várias coisas aqui, ó, né? Pega a alma dos que foram bons para ver como eles estão. Se estão bons, então ser bom é bom. São comparações que nós temos que fazer. E aí eu começo a construir um código de conduta, a minha conduta. Tá? E aí eu vou ver que a doutrina não é apenas um conjunto de manifestações mediúnicas espirituais. Ela é uma verdade comportamental. Ela é a oportunidade que eu tenho de experienciar para ser melhor, para burilar tudo aquilo que está mal resolvido em mim. Quando Kardec constrói a doutrina, ele descobre que o grande eixo não era somente falar que existe vida após a morte, e sim o grande objetivo da mensagem espírita era a transformação moral do homem, a nossa tão falada reforma íntima. É essa que é necessário fazer e que tantas pessoas falam e que tantas palestras são dadas e que tantas casas espíritas são estudadas. A famosa reforma íntima eu só consigo fazer se realmente eu me conhecer. Então não adianta achar que eu vou na casa espírita trabalhar com mediunidade se eu vou lá sabendo que o meu interior ainda não está bom, mas que eu me coloco à disposição. Mas ainda eu não consigo fazer bom, porque eu sou só bom dentro da casa espírita, eu ainda não sou bom em casa. Porque em casa nós temos as maiores exemplos para que a gente possa melhorar e nos conhecer. Lá na Revista Espírita de agosto de 1865, na página 340 da FEB,
Diz Lacordaire, ele diz assim, ó, a chave do céu, o nome é Caridade no Lar, aonde ele vem dizer e vem apontar quais as experiências e o que mais a gente tem que dar atenção, numerando assim, ó, me parece que são 5, aonde a gente tem que dar atenção, aprender a conviver para que essa melhora aconteça. A primeira, atenção aos cônjuges e aos filhos. É o primeiro daqueles que a gente tem que se dedicar para fazer a caridade. Caridade no lar é o nome do artigo. Se nós não conseguimos conviver com os nossos cônjuges e dar atenção para aquele filho difícil, para aquele marido imperfeito, eu faço um planejamento reencarnatório e eu tenho sim esse compromisso. Primeiro. O 2, ele diz, atenção a pai, mãe e responsáveis, porque às vezes somos criados por avós, por tios, por alguém que é o responsável. Nós temos sim que dar atenção, que dar amor, que fazer a dita caridade que a gente diz. Caridade é o quê? O que é caridade mesmo? É se doar em benefício de alguém. É deixar sentimentos bons, ruins se transformarem em bons para que eu possa doar a alguém. 3. Dar atenção aos irmãos consanguíneos, porque por algum motivo nós viemos e escolhemos aquelas pessoas, irmãos consanguíneos, para estar com nós. 4. Amigos do coração. Todo amigo, todo aquele que está ao nosso redor, escolhido também a dedo por nós, faz parte da nossa caridade de atenção, o nosso atendimento a ele. 5. Aos pobres de todos os matizes. Aí ele inverte, ele vem dizer que a gente inverte e nós invertemos mesmo. Nós pegamos os pobres de todos os matizes e começamos a fazer a caridade, achando que lá fora, do outro lado da rua, do outro lado da cidade, do lado de fora da nossa porta, a gente tem que ser caridoso. Enquanto que está lá dentro de casa, desses 4 itens anteriores, então nós temos que ver dentro e depois cuidar do fora. Claro que existe uma disparidade muito grande, né, hoje, porque uns têm mais e outros têm muito menos. Mas quando a gente começar a fazer esse ciclo de renovação, tudo vai se equilibrar, porque nada está fora do controle. Então, nessa ordem, é o dever para o propósito, amar. Aprender a dividir o tesouro que nós temos é o nosso propósito. Eu vou me doar. Qual é a caridade que eu faço? Não é material, porque não tem importância. Claro que sana a fome e o frio de muitos. Mas a primeira é a minha, comigo, e depois para aqueles mais próximos de mim. Nós temos no Livro dos Espíritos, na questão 909, Kardec pergunta aos espíritos: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus esforços? E os espíritos dizem: sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhes falta. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. E quanto esforço a gente está fazendo para vencer as más tendências? O que a gente vai pensar? O que é má tendência? É realizar no meu íntimo uma reflexão para ver se essa vontade de fazer algo, será que eu sou capaz de fazer?
E às vezes a gente quer fazer e não faz. A gente pensa em fazer e não quer sair da comodidade. Então, principalmente, para vencer essas más tendências e mudar os meus hábitos, o que são hábitos? São vícios. E eu me programo para aquilo. E é tão difícil de fazer, mas eu tenho que botar a vontade à minha disposição. Kardec também comenta, lá na questão 685, ele disse que educação é a arte de formar caracteres. É o conjunto de hábitos adquiridos. Então, para eu me livrar do vício, aliás, eu tenho vício bom e vício ruim. E os vícios são hábitos. E eu formo esses hábitos ou caracteres quando eu escovo todos os dias, eu vou dormir, todos os dias eu acordo, todos os dias eu escovo os dentes, todos os dias eu tomo café, todos os dias eu vou para o trabalho. São hábitos. Então, o que eu estou fazendo? Eu crio hábitos, eu crio caracteres, eu crio vícios. E aí eu tenho que ver assim, ó, fora esses externos, o que é aqui dentro de mim que está na minha engrenagem, faltando motivação para que eu dê alavanca, né? Que eu vire a alavanca e ele mude. Kardec também questiona os espíritos se nós pedirmos, né? Se nós queremos obter ajuda, e os espíritos dizem que Deus e que eles estão sempre abertos a nos ajudar. Então ele questiona assim, ó, se eu pedir ajuda eu ganho? Eu consigo? Consegue, mas eu tenho que pedir. Será que eu percebo que eu tenho um anjo guardião do meu lado? Será que eu faço a minha oração de noite para quem, de manhã para quem? Eu agradeço o dia que eu tive, a noite que eu tive. Como é que é isso? Nós temos que lembrar que nós temos um anjo guardião que está junto de nós, que se comprometeu para passar uma encarnação conosco. Nós esquecemos dele, nós esquecemos de pedir, nós esquecemos de agradecer. É só pedir. E com certeza, se a mim eu me colocar a ter vontade da engrenagem andar, ela vai para frente, ela vai dar certo. Na questão também 911, lá do Livro dos Espíritos, diz assim, ó, Kardec pergunta, não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tenha poder para superá-las? E os Espíritos dizem, há muitas pessoas que dizem eu quero, mas a vontade não está nos lábios. Elas querem, mas estão bem, não está senão nos lábios. Né? Então ele pergunta, não há paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tenha poder para superá-la? E ele disse, se eu tiver vontade, além de só falar que eu tenho vontade, porque a gente diz, né? Só está nos lábios, eu tenho vontade, mas é que eu tenho a força de vontade para que eu mude. Quando se crê não poder vencer suas paixões, é que o espírito nela se comprazem em consequências de sua inferioridade. Então, às vezes nós falamos que nós queremos, né? Às vezes, mas é só da boca para fora. Eu quero emagrecer, é a frase, né? Eu quero parar de fumar, eu quero parar de... E quando é que eu coloco isso em ação? Quando é que eu vivencio isso? Né? Então, a partir daí, vai mostrar o nosso estado de inferioridade. Mas quantos de nós estão realmente querer reprimir essas más tendências? Né? Reprimir as más paixões?
aquelas que nós podemos sim e devemos, porque quando colocamos o espírito acima da matéria, é o que nos liga o botão para nós desenvolvermos qualidades boas em nós. Então, falar em transformação, em um plano de regeneração, ele só vai ser possível com a minha colaboração. E como nós somos um colar de pérolas, para formar um colar de pérolas tem que ser uma perolinha do lado da outra. Eu sou uma pérola, você é uma pérola, o outro é outra pérola. Então nós temos que fazer esse colar, porque essa transformação só vai ser possível se nós colaborarmos, se nós trocarmos a energia do mal pelo bem, se nós fazermos essa energia vibrar positivamente. Quantos de nós hoje passam frio? Quantos de nós lembramos que temos irmãos nossos passando frio e fazemos uma oração para que Deus console, ampare e aqueça o coração e a mente daqueles que estão passando por provações diferentes das nossas? Quantos irmãos nossos estão nos hospitais, passando pela provação da doença? Então, quantas orações eu posso pedir? Então, quanto mais eu vou amenizando a minha mente, o meu coração, me satisfazendo com as coisas boas em dedicar, principalmente ao outro, eu vou trocando aqui sentimentos negativos por positivos. Teríamos muito para falar, mas eu creio que um pouquinho de cada vez vai sim acumulando em nossa mente, em nosso coração, uma coisinha que eu faço hoje de diferente, uma coisinha que eu faço amanhã de diferente, nós vamos conseguir vencer as más tendências. É isso que eu desejo para mim e para todos nós nesse planeta inteiro. Então eu fico muito agradecida de poder estar aqui falando um pouquinho na minha pequenez, na minha ignorância, de muitas vezes nem saber colocar as coisas no seu devido lugar. Mas eu estou aqui trabalhando, caminhando, perseverando, tendo a certeza do amparo do Mestre Jesus. E isso que eu peço hoje a todos nós, que nesta noite, Senhor, Tu possa permitir aos benfeitores amigos vir até o nosso lar, até o nosso ambiente de trabalho, onde quer que nos encontremos, Senhor, e nos coloque bálsamos fortalecedores para a matéria, mas principalmente que nós sejamos conduzidos, os nossos espíritos, até as escolas do plano de luz, para que recebamos todas as informações necessárias para a nossa caminhada terrena, sabendo que a felicidade é o ponto central para encontrar a Ti, que somos luz e que Tu estás conosco. Muito obrigada por hoje e sempre. Paz e luz a todos nós. Que assim seja.